Olá, vamos falar de coronavírus, como a gente sempre faz nessa bate-hora e nesse bate-local. Maria Luísa, minha irmã, bem-vinda. Vera, também bem-vinda. Marta Carneiro. Enfim, todo mundo junto. Maurício Cavalcante aqui. Obrigado, meu amigo. Com saudades, hein? Bernardo Correia, Ângela Dias, Rose, todo mundo com a gente aqui também. A Beth também com a gente todo dia, sempre. Sandrinha 962 também todo dia, bem-vinda e sempre com a gente, obrigado. Quero agradecer a vocês, lembrar que a gente está na campanha para conseguir mais seguidores, aguardando que mais gente entre para o nosso grupo. Também vamos lá, vamos entrar no canal do YouTube, assinar o canal e tocar o sininho. O vídeo das máscaras está fazendo um maior sucesso no YouTube. Obrigado a vocês que com certeza ajudaram a divulgar isso também. Muita gente que costuma vir aqui foi acompanhar a live da CBN. Boa noite, Gabriele. Enfim, boa noite, doutora Ana Beatriz. Então, gente, muita gente foi lá no canal do YouTube assistir o vídeo, mas tem que lembrar de assinar o canal e marcar o sininho para também saber quando chega vídeo novo. Tá? Toda hora a gente está colocando material novo lá no canal e vocês vão receber o aviso de que a gente subiu um vídeo novo para o canal. Dr. Bruno Scarpellini, infectologista, segunda-feira vai estar aqui com a gente falando sobre uma dúvida que todo mundo tem. Afinal de contas, como é que o corpo humano responde em termos de imunidade à presença do coronavírus? Vamos aprender junto com ele exatamente quais são os mecanismos envolvidos. Não é uma coisa simples, não é 0 ou 1, não é todo mundo assim, todo mundo assado. A gente vai descobrir isso na segunda-feira, conversando com o Dr. Bruno Scarpellini. Obrigado, meu amigo, por aceitar o convite da gente desde já. Marquinhos Araújo também com a gente, Thaís com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho a galera chegar para a gente continuar conversando. Hoje a gente vai conversar com Ana Gabriela Malta, ou Gabriela Malta somente, diretora de uma escola de educação infantil no Rio de Janeiro. Ela vai contar, esse é um projeto muito maneiro, um projeto muito legal. A gente esteve lá 2 anos atrás visitando. É um projeto interessantíssimo, muito importante para a nossa cidade e mostra que a gente pode fazer sim diferença. Como a gente já viu aqui com o Renê, a gente já viu com muita gente que dá para fazer diferença na vida de todo mundo, né? Vamos lá, vamos juntar mais para a gente continuar conversando sobre coronavírus. Aguardar só mais um pouquinho. Bom, tem uma coisa, o número de hoje só tem um número para falar, gente. O único número de hoje a ser comentado é esse aqui, ó. O Brasil tem mais de 2 milhões de casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Não tem outro número para comentar, provavelmente vai ser comentado, vem sendo comentado nos telejornais e também amanhã é capa do jornal impresso e tudo mais. Passamos dos 2 milhões de casos. Se a gente falasse isso há 4 meses atrás, quando o Brasil estava começando a apresentar os primeiros casos, ninguém ia acreditar que agora, meados de julho, a gente estaria com 2 milhões de casos pela frente. Mas é isso aí que a gente tem, né? É isso aí que a gente tem, e a gente tem também mais de 76, chegando a 77 mil casos. Provavelmente a gente vai chegar muito perto disso rapidamente, aos 77 mil mortos no Brasil. E isso em 4 meses, gente. Vamos lembrar, não é a pandemia de 6 meses do mundo, a pandemia do Brasil tem 4 meses, né? Tá fazendo 4 meses. Então não dá pra gente achar que isso é normal. Agora, tem gente que acha que o Brasil tá indo bem na fita. Sabe quem é que acha isso? O general Pazuello, gente. General Pazuello, que é o ministro interino da saúde há 2 meses, ou seja, ele está cuidando da saúde há 2 meses para ocupar o espaço, ver se aparece alguém, né? Foi a missão que deram lá, o capitão deu a missão para o general. Só no Brasil acontece isso, eu não consigo achar isso normal. Me desculpem, né? Eu não consigo achar normal o capitão mandar no general, mas tudo bem, é isso mesmo. Então o capitão montou o general lá no Ministério da Saúde, ele chamou mais uns 15 ou 20 da turma dele, militares, né, que não eram de área de saúde, e por aí, né, cara? Tá tudo bem. Segundo o general Pazuello, o Brasil é o número 1
Segundo ele conversa com organismos internacionais que diz que o nosso protocolo é o melhor do mundo. Gente, eu queria saber com quem que o general conversa. Eu juro que eu queria que ele não disse isso na entrevista, né? Ele não declarou quem são esses malucos que conversam com ele e dizem isso. O Brasil é o número 1 no protocolo, o nosso protocolo está certo, tudo que foi feito antes estava errado, né? Ou seja, eles agora estão fazendo direito, que agora estão tomando conta certo, setembro vai estar tudo bem no Brasil, tudo legal. Cara, eu não sei o que esse sujeito tomou antes da entrevista não estava puro não. Ele não estava puro não. Ele só falou que em 15, mentiu. São 31 militares no Ministério da Saúde hoje em dia. 15 são só no segundo escalão, né? Tem muito mais do que 15. Ou seja, é muito louco isso, gente. É uma surrealidade inacreditável. Ele acha que está todo mundo errado, a ciência está errada, a OMS está errada, a CDC está errada, a Fiocruz está errada, porque inclusive, né, o Ministério da Saúde, lembra que a gente mostrou um documento aqui na semana passada, emitido no dia 29 de junho, já tem 2 semanas, pedindo que as pessoas, que os médicos, que as entidades disponibilizassem a cloroquina e a hidroxicloroquina para os médicos. Ele agora foi mais adiante. O Ministério da Saúde ontem consultou a Fiocruz para que a Fiocruz indicasse o uso da cloroquina. Imagina, a casa da ciência. Cara, Oswaldo Cruz, coitado, deve estar rodando que nem frango de padaria no túmulo. Não é possível. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. O Ministério da Saúde, segundo o Tidu, falou hoje que as pessoas não sabem ler a ciência. Eu acho que eles não sabem ler. É diferente, meu caro. É diferente. Agora, pedir para a Fiocruz indicar uma coisa que não é apoiada no mundo inteiro, gente, isso é um desrespeito atroz à ciência brasileira. Uma vergonha, general. O senhor tinha que ter vergonha, pegar o seu bonezinho verde, voltar lá para o mato, lá para turma de selva, que é o seu time, né? Quem sabe o senhor conversa melhor com o Jaguatirica que com gente, porra. Exatamente, Elisa lembrou bem que a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um documento que já tinha divulgado antes, reafirmando ser contra a hidroxicloroquina. Afinal de contas, não existem evidências. Não dá para falar mais, não tem o que falar. É um negócio muito louco. Eu vou lembrar aqui uma coisa, só para o general, que eu acho que ele está meio... Eu acho que o problema é que ele não sabe ler inglês, talvez. É difícil, porque generais hoje em dia são muito bem treinados, muito bem educados, muito bem estudados, vamos dizer assim, né, como o povo fala. Afinal de contas, a Escola Superior de Guerra é um think tank de direita. Então ninguém está ali brincando, não. Mas eu acho que vocês sabem ler inglês, e a maioria deles sabe ler inglês muito bem, até por sinal. Ele não leu esse trabalho do Imperial College, né, que prevê 163 mil mortes em outubro. E foi o trabalho que foi atualizado esse mês pelo Imperial College de Londres. Tem alguma coisa errada, general? Não estou entendendo o que passa por sua cabeça, não. Não sei nem não vou discutir o que ele serve, não. Eu sei que para pintar meio fio de branco e pintar base de árvore de branco funciona pra caramba. Tu vai num quartel, é uma beleza. Eu até hoje queria saber por que tem que pintar o meio fio de branco e principalmente eu queria que eles me explicassem por que tem que pintar a parte de baixo da árvore de branco também. Isso eu queria saber. Isso eu queria que o general Pazuello me explicasse, muito mais do que coronavírus. É capaz dele saber a resposta para essa pergunta difícil, né? Sei lá, cara. Vou te falar uma coisa, não dá para entender, bicho. Não dá. Tá difícil. Tá doído. Pode ser o protocolo de Portugal, é escrito em português, né? Acho que eu acho que aconteceu isso, né? Que foi o Marquinhos Araújo que falou isso. Sabe o que eu acho que o Marquinhos, você matou a charada? Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele mandou o protocolo de Portugal. Como estava em português, os caras acharam que era o dele, né? Meu Deus do céu, é isso aí. O Capitão Nascimento teve com a gente aqui, Rodrigo Pimentel teve com a gente aqui, podia gravar com a gente, dizer assim, pede para sair, meu amigo. Isso é um fanfarrão. Uma vergonha para o país. O país, no meio da pandemia, não tem ministro da saúde. Não dá para acreditar, não. Tem algo muito louco nessa história. Eu não consigo entender o que passa pela cabeça dessas pessoas. Eles acham que a história vai fingir que eles não existiram?
Ou eles acreditam nessa ficção de tal maneira que acham que estão certos? Eugênio, eu já ouvi dizer que era por causa de formiga. Pulgão, eu não sei, deve ser um tipo de bicho também que dá nisso, né? Elisa contou também que teve uma promoção. Aconteceu um negócio muito doido também, a promoção de cerveja em Salvador. Afinal de contas, não é para fazer aglomeração. Você faz um anúncio de promoção de cerveja no supermercado. As pessoas vão ficar na fila, sim, para comprar cerveja em promoção em fila, mantendo distanciamento social, todo mundo. Com certeza. Eu sei de uma coisa. Esse ano não pode ter aniversário do Guanabara, gente. Né? Para quem não é do Rio de Janeiro, o supermercado Guanabara no Rio de Janeiro, quando diz que é o aniversário, as pessoas saem no braço, é um negócio de maluco, parece Thanksgiving nos Estados Unidos. Black Friday, é uma brigalhada na porta do mercado. Esse ano não pode ter, vamos avisar logo para o supermercado Guanabara que não pode ter aniversário do supermercado Guanabara esse ano. Não tem como esse jeito. Não tem como. Não tem. Não dá para ter. Pelo amor de Deus, avisa lá para não marcarem o aniversário do supermercado Guanabara. Não sei, vou até pesquisar que dia que é. Aqui segunda-feira eu conto para vocês. Porque é muito louco isso, gente. Aniversário é show de horrores, com uma pancadaria danada. O nego sai no braço para entrar no mercado, sai dando cotovelada para comprar shampoo, rapaz. Um negócio muito louco. Para quem não viu as cenas, vai, procura na internet, aniversário do Guanabara. É um negócio, é uma cena de maluco, rapaz. Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? Ele não vai querer patrocinar minha live, mas eu não podia perder a piada, não tem jeito, cara. Eu posso perder até o patrocínio, mas não posso perder a piada. O cara faz uma promoção de cerveja durante a pandemia, tá de brincadeira, cara. Pô, é um louco siderado. Acho que o ministro Pazuello deve contratar ele para trabalhar no ministério, porque esse é um gênio, rapaz. Gênio. Bom, gente, deixa pra lá. Vamos parar de falar dos malucos. É outubro. Valeu, Léo. Obrigado, professor Léo Muniz. Obrigado por lembrar quem eu vou. Vou procurar. Amanhã eu prometo que eu digo que dia que é o aniversário do Guanabara. Né? Produção, dá uma checada aí que dia que é o aniversário do Guanabara pra gente saber. Né? Então, olha lá. Eu vou chamar para conversa Ana Gabriela Malta. Já está aqui com a gente. Eu vi o nominho aqui. Eu vou chamar para a gente conversar sobre coisa séria, porque chega de falar de maluquice, gente. Não dá para falar de maluquice desse jeito, né? Aqui, diretora da escola Dom Cipriano, no Rio de Janeiro. 18 de outubro, dia do médico. Pelo amor de Deus, não mexe com isso, não. Fala, Gabriela. Olá, Luiz, tudo bom? Tudo bem? Saudades, tudo bem por aí? Saudade. Bem, né? Bem dentro do possível, bem, né? Dentro do que a gente pode chamar de normal, né? Hoje, o novo normal. Hoje até a gente fechou mais cedo, a gente fez uma colônia de férias virtual com as crianças de detetives, enigmas que eles tinham que descobrir durante a semana. E a gente fez o fechamento hoje via Google Meet e foi muito legal, assim. Então tem coisas nessa pandemia que são interessantes e estão abrindo novos caminhos também. Gabi, eu quero que você conte para a gente primeiro um pouco do projeto que a gente teve aí. Eu quero que você fale para as pessoas conhecerem a Escola Dom Cipriano. Então, para quem não conhece, primeiro eu queria te agradecer, né, Luiz, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando da escola, apresentando o nosso projeto. Para quem não conhece, eu sou a gestora da Escola Dom Cipriano Chagas, é uma escola filantrópica. A gente atende hoje 200 crianças de baixa renda, entre 3 e 11 anos. A gente fecha o primeiro ciclo básico de educação até o 5º ano, em horário integral. Então, você imagina, a gente está falando a gente atende 10 comunidades, né, da Zona Sul, a maior delas é o Tabajaras, mas você imagina crianças, famílias que têm os filhos conosco de segunda a sexta, em horário integral, com 3 refeições por dia, café, almoço e lanche, em casa. Além de não ter a escola, eles ainda estão o dia inteiro em casa, o dia inteiro também, sem essas 3 refeições que nós damos, e sem todo o suporte, né? Porque a gente ainda tem clínica de saúde, a gente, quando vocês estiveram lá na escola, a gente não tinha, mas a gente já está com uma pediatra, que é legal. a doutora Mônica, então a gente está com uma pediatra, a gente tem clínica de nutrição, dentistas, psicólogos, psicopedagogos, todos atendendo nossos alunos. Então,
Nessa pandemia, tudo isso parou, né? De repente, como você falou numa outra live aí, de repente fechou uma coisa que era 2 semanas, a gente está aí indo para o 4º mês de escolas fechadas. Então, é um desafio tanto. Também, só para quem quiser conhecer a escola, tem o site, que é www.escoladom.org.br. E como nós somos filantrópicos, nós somos uma instituição privada que vive de doação, né? Então, temos apoiadores, benfeitores, que são pessoas jurídicas, e pessoas físicas que apoiam esse projeto, acreditam que a educação de qualidade, para quem não pode pagar, faz a diferença e transforma vidas. Essa é a nossa missão. E fazem isso de uma maneira impressionante. É importante uma coisa que a Gabriela falou, que eu acho que as pessoas têm que entender, a escola está inserida dentro das comunidades, né? Eu fiquei muito impressionado no dia que eu estava aí. Enfim, a comunidade ela não só usa, entre aspas, a escola, mas ela faz parte do projeto, ela se envolve no projeto, né? E mães, enfim, outras pessoas da comunidade trabalhando e junto com vocês, né? Porque acho que isso faz parte da nossa cultura, né, Luiz? A gente fala desde o início que a gente não está no papel de assistencialista. A escola já existe há 76 anos, a gente vai completou ano passado, esse ano em agosto, daqui a pouco a gente completa 77. Faz parte esse comprometimento, né? Essa relação de parceria entre escola e famílias. Então, se a gente tem 100 voluntários por mês, que é o nosso caso, para 30 colaboradores de carteira assinada, a gente tem 100 voluntários que dão aula, que ajudam consultoria de gestão, que ajudam em N áreas, são toda a parte médica, clínica da escola, são voluntários, né? Obviamente, profissionais formados. Por que não os pais também serem voluntários nessa escola? Se outras pessoas estão dando tempo e nem os filhos estão lá estudando. Então, a gente entende que os pais serem voluntários faz parte da nossa cultura e faz parte dessa formação do cidadão que nós queremos. São pessoas comprometidas com a sua sociedade, pessoas que acreditam no valor do indivíduo, né? Você que está aí nos Estados Unidos, eles têm muito essa cultura. O coletivo é feito pelo valor do indivíduo. Quanto melhores os indivíduos, melhor o coletivo. E esse é o grande problema que você estava falando antes, né? Toda essa questão aí de promoção de cerveja, aglomeração. É o problema de indivíduos, não é o coletivo. É a combinação desses indivíduos que está problemática aqui no Brasil. Mas isso eu acho que justamente a escola, o Dom Cipriano, a escola é um contraponto. Eu sou de família de professoras, né? Desde minha avó, minha tia-avó, minha mãe, minha irmã, que está aí na live, também fez formação de guerreiras desde normal. Não, são. Minha irmã até hoje é professora, agora é professora de MBA, mas, enfim. E uma coisa que a gente via, eu estudei em escola pública no Rio, nos anos 60, né? O que a gente via? A gente via que essa integração existia, né? Os filhos das professoras estudavam na escola pública, os funcionários e as filhas dos funcionários também estudavam na mesma escola. A escola eu estudei numa escola que não existe mais, foi englobada por um CIEP, ali na praça, ali em frente ao campo do Flamengo, ali eu esqueço o nome daquela praça ali. Mas, enfim, era um colégio público, escola pública primária. Né? E atendia uma favela, que tinha, na época era favela, não era comunidade, né? Aquela comunidade que não existia mais, que era a Praia do Pinto, que era na beira da lagoa, que foi agora removida. Coincidência, né? A escola, as fundadoras da escola, elas ajudavam famílias da favela do Pinto. E aí elas viram que só dar e algum tipo de assistência não era suficiente, era importante ter uma creche para essas mulheres que não tinham ninguém, não tinham marido, né? Eram mães solteiras na grande maioria, poderem trabalhar, senão elas não podiam trabalhar, e quando elas também estavam no relacionamento, elas sofriam abusos, né? Violência doméstica, porque não tinha com quem deixar a criança, então elas não podiam trabalhar, não tinham dinheiro. Então elas compraram o prédio, o terreno da escola, construíram um prédio e deram uma parte desse terreno para a prefeitura para a construção que essas famílias da favela do Pinto, quando a favela foi removida, foi para lá. Exatamente. Esse mundo é pequeno. Não, isso. O Rio de Janeiro sempre foi assim, né? O Rio de Janeiro sempre foi integrado. Mas o que sempre me chocou, e aí depois a vida anda, você vai fazer outras coisas, o que mais me choca é que as pessoas não. A gente perdeu essa noção de que a escola tem que ser o centro da comunidade.
né? Independente de qualquer coisa, com todas as falhas que pode vir a ter, mas ela o que a gente vê? A gente assiste, eu assisti, na época que eu trabalhava na RJTV, a gente via, a escola foi vandalizada. O que acontecia no dia seguinte? A comunidade ia lá para limpar a escola, para arrumar a escola. Ou seja, por que a gente não consegue, Gabriela, fazer isso acontecer antes do problema? Ou só Então, quando acontece o problema? eu acho que isso é um problema de gestão, né? E principalmente esse problema está na gestão das escolas, porque é por isso que para a gente, na Escola Dom, é um valor os pais serem nossos voluntários, eles estarem na escola. A escola é aberta aos pais, né? Então não tem assim, agora no momento, quando a gente retornar, depois quando a gente for falar sobre isso, obviamente não vai poder seguir esse padrão, mas o padrão da escola é o pai chegar na escola e poder circular pela escola. Não é ir ver como o filho está, mas é poder ir, se ele é um eletricista, poder ajudar a gente na parte elétrica, se ela trabalha com faxina, a expertise dela é faxina, por que não ir fazer faxina na escola, ir ajudar com os alimentos na cozinha, ir ajudar a parte de congelamento de alimentos, a gente recebe doação da SEASA, do Banco de Alimentos, então quando chega, são muitos alimentos que precisam ser processados e congelados e tudo isso, assim, a gente precisa de mão de obra, né? E se esses pais participam da escola como eles participam na DOM, eles valorizam, porque eles veem o trabalho acontecendo. Não é de mentirinha, tipo, marcou uma hora para ir lá visitar a escola, então todo mundo limpou a escola, todo mundo tá bonitinho, sorrindo, aquela foto, né? Família Doriana. Não, se tem criança chorando, tem criança chorando. Se tem criança berrando, tem criança berrando. Eles estão vendo o dia a dia da escola, e na hora que eles veem o dia a dia da escola, eles valorizam o trabalho. E eles nos cobram, né? Então, acho que quando tem essa parceria bem feita e transparente entre escola e família e de aluno, um cobra o outro. Quando eu digo assim, que a escola não é assistencialista, a gente fala isso para os pais. A gente só atende crianças de baixa renda, mas a gente não está fazendo caridade. A gente está fazendo investimento em educação. E a gente quer um retorno. E a gente cobra desses pais. E esses pais nos cobram, porque como eles se sentem cobrados, eles também nos cobram. Eles querem mais projetos, eles querem mais coisas, eles querem, né? E é tão legal quando você vê essa transformação acontecendo, que quando o pai vê alguma coisa que está quebrada na escola, ele não vai só reclamar que está quebrado. Poxa, vamos fazer uma rifa, a gente pode vender um docinho aqui na porta, a gente pode, sei lá, fazer alguma coisa, vamos fazer uma arrecadação. E as crianças já estão aprendendo isso também, né? Assim, não é tá quebrado ou vem o ET, que a gente costuma brincar na escola, né? Vem o ET e resolve o problema. Então, tá quebrado, a gente vai ter que resolver. E os recursos financeiros são limitados. Se ficar quebrando toda hora, não tem como ficar consertando toda hora, né? E é muito legal ver essa transformação, né? A gente tem um programa na Escola de Educação Financeira a partir de 6 anos de idade. E aí, uma das etapas do programa são as crianças organizarem uma festa para elas poderem entender a questão toda de organização, de planejamento. E aí, rapidamente, a voluntária que dá ficou até surpresa, né? Porque as crianças, não, a gente pode organizar e a gente faz uma rifa, não, ela é uma rifa não, a gente faz uns brigadeiros, que a minha mãe faz brigadeiro bem, a gente vende pela escola, eu posso vender desenho, e aí a gente troca a maçaneta. Porque eles sabiam que eles tinham quebrado a maçaneta da porta. E a gente não ia trocar, porque se eles quebraram, eles têm que criar uma solução para trocar aquela maçaneta. E aí eles juntaram o útil ao agradável. A voluntária ficou tão surpresa, né? Assim, tipo, não, mas são crianças de 7 anos. Como é que eles pensaram? Porque eles já estão entrando nesse ritmo, né? Assim, o que eu posso fazer para contribuir que aonde eu estou fique melhor. E aí eles sabem que custa, né, trocar a maçaneta. Então eles vão cuidar da maçaneta, não vão ficar batendo a porta para a maçaneta quebrar. É uma coisa pequena, mas que representa muito no todo, né? Nessa formação de cidadão que a gente está buscando. Aqui, você falou dessa coisa dos Estados Unidos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente, enfim, veio para cá, é quando você recebe o seu IPTU, o equivalente ao IPTU daqui, né? Tá tudo escrito. Olha, tanto do seu IPTU, tanto de dinheiro foi para a escola primária, tanto de dinheiro para a escola aqui elementar, middle school e high school, né? A escola do meio. Fundamental 2 e ensino médio. Então, ali tem no seu IPTU quanto foi do seu IPTU para aquela escola. E o seu filho, você só pode ir para a escola
da sua região para usar a escola pública. Você não vai usar. Não tem essa maluquice no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma criança ter que andar de ônibus 2 horas para ir para a escola, porque não tem escola na área dela, então ela acaba caminhando onde tiver, né? E aí o que acontece? O pai olha e fala assim, Desiste. peraí, olha só, foi aqui o X dinheiro da minha conta para a escola, por que a escola está com problema? Sim. Né? Tem tantos É porque alunos aqui. cobram, né? Exato. Eu acho que essa cultura da cobrança, né? A Eu estou transparência também, né? contribuindo, eu quero ter retorno. Participam e cobram. A gente viu, Sim. nasceu uma escola aqui perto, né? A gente acompanhou, eu acompanhei esse processo de perto, uma série de. Quando chegou, não tinha escola suficiente para o high school, né? Para o ensino médio, né? Porque a região cresceu muito. Então, há 9 anos eu venho acompanhando esse processo. Desde audiências para decidir aonde seria. Vamos tentar descobrir o terreno. Aí descobrem 3 ou 4 terrenos. Aí, logicamente, tem interesse e tem tudo com qualquer lugar do mundo. Faz parte, né? Essa troca E de aí, informação. o cara quer empurrar o terreno dele para o governo comprar, para a Secretaria de Educação, equivalente comprar, não é assim. Ele tem que ir para uma audiência pública e defender. E tem um monte de gente que faz campanha. Se aconteceu A isso. favor e contra, Não, tinha uns empreendedores, entre aspas, que vislumbraram que ali tinha jogo, né? Então, fizeram pressão mesmo. Então, isso caiu. O público fez pressão, foi lá e gritava. Enfim, só para entender que essa relação que vocês estão construindo é fundamental, Gabriela. Sim. Agora, a pergunta que que não quer calar. De $1 milhão, né? Essa pergunta. Primeiro que vale muito mais do que isso, né? Porque qualquer vida vale mais do que isso. Sim. Mas qual a perspectiva? Vou nem perguntar a data, porque isso é muito difícil, né? Não vou te colocar essa pergunta. Qual a perspectiva que vocês veem, no caso, na posição de gestão, de direção de uma escola? Então, a gente está com uma série de grupos de trabalho já trabalhando há um mês, né, nesse retorno, né? E a gente está se preparando para agosto. Chegamos em algum momento a imaginar que seria início de agosto. Hoje eu acho difícil ser na primeira semana de agosto, provavelmente segunda quinzena de agosto. Agora, você sabe que aqui no Rio, né, tudo é confuso, né? Numa mesma semana a escola abre em julho, depois na mesma semana já abre em agosto ou setembro, né? Então a gente está trabalhando o que a gente entende como escola. Nós temos que estar prontos para a hora que precisar abrir, né? Na hora que for autorizar, não precisar, mas que for autorizado abrir. Porque essa volta é muito difícil, né, Luiz? Assim, o encerramento, o fechamento foi de uma hora para outra. Eu não me esqueço, assim, foi numa quarta, começou a se falar em fechamento de escolas, aí eu acho que na quinta veio amanhã fecha, e sexta-feira fechou. 2 semanas. A gente, ok, 2 semanas, tranquilo, né? Assim, relativamente ok. Não atrapalha tanto. E ficou fechado. Então, a escola teve que se reinventar, como tantas outras, em 2 semanas, porque na hora que a gente viu que não ia abrir, a gente que não tinha sala virtual teve que passar a ter, e teve que capacitar a equipe, e a gente não tem TI. Né? Então, teve que fazer toda essa estrutura, capacitar as famílias, porque a gente invadiu esse espaço domiciliar das casas, né? Entrando com aula, com professores, com tudo. É complicada essa relação. Então, assim, em 3 semanas a gente conseguiu se reinventar. Eu falo com a equipe assim, é recorde. Com a nossa estrutura que a gente tem, que vocês conhecem bem, é bem enxuta, né? Agora, esse retorno, a gente se adaptou rápido. 3 semanas eu acho super rápido para essa adaptação. A gente tem faculdade aí pública que até hoje não tem aula virtual, né? Sim, surreal, não vou nem comentar o assunto. Mas esse retorno físico, você como médico sabe o quanto é complicado, né? Assim, esses protocolos todos, e a gente não está falando só de saúde física, a gente está falando de uma saúde emocional, tanto da criança quanto da família. As mães estão com muito medo, quanto a equipe também está com medo, né? Porque quando a gente fala do retorno da escola, o grande problema não são as crianças, e sim a equipe ser contaminada, né, e adoecer. E aí como é que você faz se metade da equipe adoece? Esse é o grande dilema, por isso que as escolas não abrem. A gente está realmente vendo etapa por etapa, e assim, a gente só abre quando a gente se sentir seguro de ter esse ambiente
saudável, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, que eu acho que é uma das... Hoje é o principal, né? As pessoas estarem emocionalmente cuidadas. Eu confesso que eu não consigo ter posição formada nesse momento. Eu participei até de uma audiência pública da Comissão Externa da Câmara de Deputados de combate ao coronavírus. Não consegui chegar eu não consigo, nem tecnicamente, nem de maneira, vamos dizer assim, filosófica, chegar conseguir formar um consenso pessoal sobre o assunto. Não tenho. A minha impressão, por exemplo, assim, ainda está no fim da fila. E a fila está longe. É a única coisa que eu posso dizer hoje. E o que me assustou mais, o Ministério da Educação não tem a menor ideia do que está acontecendo. Isso foi muito impressionante. Mas é complicado, né? A gente está com dois ministros de duas áreas super importantes, que é a saúde e a educação. Não, deixa quieto que não vai nem a pena. A educação está entrando no quarto ministro e a saúde a gente está com o interino. Então, assim, como é que ficam as escolas? Isso é muito complicado, porque você está falando de ter uma escola que, enfim, é uma escola filantrópica, é uma escola privada, né? Vamos dizer assim. Sim. Agora, ela tem que estar inserida no projeto educacional oficial. Sim. Isso eu acho que é importante as pessoas entenderem que, mesmo as escolas, isso vale para a escola DOM, como vale para qualquer colégio privado ou escola privada. Independente de ser privado, de tomar decisões, tem que estar dentro de um projeto e dentro de uma orientação oficial. Vocês não podem decidir que eu vou abrir amanhã. Sim. Né? Não tem esse poder, né? Não, tanto aqui no Rio, não sei se você soube, né? Teve uma escola que abriu, porque esse vai e volta de medidas provisórias, né? De decretos, disseram que ia abrir, acho que, se eu não me engano, era dia 3 de julho, 10, sei lá, disseram que ia abrir dia 10 de julho, e aí eles mudaram a data, só que essa escola não viu essa mudança. E a escola privada abriu, com um decreto, porque assim, o decreto está aqui, abrimos. E aí eles foram, a fiscalização foi lá e fechou. Tipo, não, mas teve um outro decreto. Então, além de toda a preocupação de currículo acadêmico, por exemplo, qual o grande problema da gente não ter um ministro de educação eficaz? Porque ministro nós temos, sempre tivemos, né? Mas eficaz. Não tem um currículo, e não tem como seguir o currículo padrão de fevereiro, que todas as escolas se programaram para 2020, não tem como você cumprir esse currículo tendo a pandemia acontecendo. Você pode, o que grande parte está falando, assim, vamos ver o que é essencial para cada série, e isso tem que ser cumprido, né? Mas o currículo do MEC não tem como ser cumprido com a pandemia, com o ensino à distância. Nem é ensino à distância, é ensino remoto, né? Que é diferente de ensino à distância. É complicado. E, além disso tudo, a gente ainda tem decretos que vão e voltam. E aí você ainda tem que acompanhar o vai e vem de datas que abrem e que não abrem, e questão salarial também, porque temos salários para pagar, né? As professoras estão trabalhando, a equipe pedagógica está trabalhando. Como é que faz isso? Para a escola está um período bem, bem difícil mesmo. Assim. E uma pergunta que me ocorreu agora. Aconteceu alguma previsão legal? Por exemplo, na área da saúde aconteceram várias normas legais para tentar arrumar um pouquinho a casa nessa época. Agora, uma pergunta simples. Alguém adaptou a legislação do número de dias de aula de colégio? Que eu acho que isso é uma lei. É uma lei. Se não mudou a lei, em tese, todo mundo tem que cumprir. Não previram isso? Não, tem no decreto que está... como é que está no decreto? Agora me deu branco. Mas, assim, algo do gênero, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas algo do gênero, assim, estamos vivendo momentos difíceis e está em aberto. Sabe quando o médico dá diagnóstico assim, a criança tem autismo? E aí não diz o diagnóstico. Por exemplo, a gente tem várias crianças, né, com diagnóstico. A gente tem criança que leva 3 anos no serviço público para receber o diagnóstico de autismo. Quando uma coisa que você olha, em meia hora você vê que a criança tem severamente. Não é caso leve, é caso severo. Leva 3 anos. Aí a primeira coisa, depois de, assim, de uns 7 meses insistindo, os médicos dão acho que não é atestado, né? Um atestado, é uma síndrome geral de algo diferente.
Aí você pergunta, o que que é isso? Algo diferente. Eles não são capazes de diagnosticar, né? Assim, até entendo que é um diagnóstico difícil, que você não pode dar levianamente, mas dar um diagnóstico Quer tão dizer, aberto os também nossos, não dá. o pessoal que acompanha a gente aqui, a Cris Monteiro e a Flávia já cantaram aqui a pedra. Flexibilizaram os 200 dias obrigatórios, porém a Cris Monteiro diz que não foi mantida a obrigatoriedade de 800 horas para ensino É, básico e não na educação infantil. Gente, é complicado fazer isso, eu vou sim. te dizer, viu? Não, Não é? é por isso que assim, a obrigatoriedade está a segunda página, né? Porque é isso que a gente está vendo, eles estão indo e voltando. Então, assim, essas 800 horas vão considerar o ensino remoto, mas vai e volta, é muito difícil. É A gente tudo está. no flexível, é É, flexível. o Brasil, o que a gente sempre fala, né? A gente teoricamente teria a vantagem de estar um pouquinho atrás nessa história, né? A gente começou mais tarde na história da pandemia. A gente devia estar olhando para os países que já tentaram abrir, estão fechando, né? Israel abriu e fechou a escola, França também, A França abriu, teve problemas com os pais, problemas com escolas mesmo tendo que fechar. A Espanha não sabe bem o que, ainda não resolveu o que vai fazer, né? Quer dizer, a situação é complicada, não é uma coisa sim. simples, né? E eu estou vendo aqui nos Estados Unidos está igual ao Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer. E olha, aqui o ano letivo acabou, né? Acabou em maio, como tem que acabar, e teoricamente começaria agora em agosto. Uhum. É, Agosto, daqui teoricamente. a 2 semanas, né, cara? Meu filho hoje perguntou, meu É. pai, eu vou para a faculdade? Eu falei, não sei, meu filho. Mas eles estão dizendo que vai abrir. Eu falei, estão dizendo hoje, eu não sei como é que vai ser daqui a 15 dias. Nem Sim. eles sabem, né? E é complicado, a coisa é muito complexa. E a gente está falando. E uma coisa que comentei aqui ontem, saiu uma matéria que assustou muito o pessoal em São Paulo, você deve ter visto, né? Do Eduardo Massad, que é o professor titular de matemática da FGV de São Paulo, que fez um cálculo, uma modelagem matemática que diz que se abrirem as escolas vão morrer 17 mil crianças. Sim. Né? Aí São Paulo ia para. Não, não, peraí, já empurrou para setembro. É, Para mas ver como é que. São Paulo já estava falando de setembro já há algum tempo, né? O Rio estava insistindo em julho, agosto. Acho que tem uma questão política aí, pressão das escolas particulares para retornarem, tem pressão das famílias. E tem é tudo interligado e acho que é por isso que é difícil. Assim, se os pais retornam ao trabalho, no nosso caso, a gente é uma escola integral, justamente para os pais terem liberdade de trabalhar com segurança, né? Tranquilos que seus filhos estão num lugar seguro, porque todas as nossas crianças, a grande maioria, 95%, moram em comunidades, em áreas vulneráveis. Se essa criança está em meio período, o que ela faz no outro meio período? Ela está em casa sozinha? Ela está na rua? Né? Esse é um dos pré-requisitos desde o início da escola, ser integral, para os pais poderem trabalhar, né? Seguros, tranquilos. Mas se eles estão voltando a trabalhar e a escola está fechada, quem vai sofrer nisso? É a mulher, porque alguém vai ter que ficar em casa e invariavelmente vai ser a mulher, né? Se você vai desligar, como está acontecendo nas grandes empresas, começam os desligamentos, quem são as primeiras a serem desligadas? As mães. Então, mais uma vez, a mulher está pagando o preço dessa confusão, né? Que é difícil saber, assim, quando abre, né? E a gente tem conversado muito na escola, essa dificuldade do abrir a escola, que ok, tem as regras de ouro, a limpeza e tudo mais, que é difícil, é complexo, mas não é impossível. Mas como não abraçar uma criança que já está há 4 meses só sendo abraçada por pai e mãe, né? E se tiver pai em casa, assim, como impedir que duas crianças que se veem, que se gostam, que estão com saudades uma das outras, não abracem, assim, a máscara, né? Tem até aquela piada, tia, perdi a máscara, tia, Joãozinho pegou minha máscara, né? Assim, cadê? A máscara tá rodando, fez um helicóptero com a máscara, porque assim, a gente está falando de crianças que estão há 4 meses em casa, já estão saturadas. Aí vão poder ir para um outro ambiente, mas como, né? A gente fala muito dessa corresponsabilidade das famílias, desse co-comprometimento das famílias, porque se as famílias também não tiverem
desde já, preparando as crianças para o retorno, esse retorno ainda vai ser mais difícil. Porque as famílias têm que estar conversando sobre isso, né? A máscara é sua, não pode emprestar para o amigo, não pode tirar a máscara e deixar largado na mesa. Toda hora você tem que estar lavando a mão, tem que estar passando o álcool, porque a escola pode ter o álcool, pode, né? Tem água, sabão, mas não tem como a gente controlar todo mundo. E o tempo inteiro, lavar a mão, Ainda lavar a mais mão. criança pequena, né, Gabi? Vai ser complicado, né? Não, muito. A gente tem o entendimento que o infantil volta depois do fundamental. Né? Então, o fundamental, a gente está falando de crianças de 6 a 11 anos, eles retornam primeiro até para a escola inteira se readaptar, e aí depois entra o infantil, que são crianças de 3 a 5 anos. Porque você imagina, 3 a 5 anos, gente, é, eles brincam, eles se abraçam, eles se batem, né? Eles têm uma interação muito corporal. São Como é que crianças, né? a 2 metros de distância, não, né? Como é que você vai brincar? 2 metros de distância. Não, e são São crianças e crianças desafios. latinas. São Sim, crianças latinas ainda por cima, né? é. E o Que anglo-saxão, gostam do contato. a anglo-saxão já vai treinando a criança desde cedo. É, Mas eu queria fazer uma pergunta para você que talvez você possa mostrar para trazer informação para a gente. Uma das grandes preocupações da pandemia, entre outras, né, foi o fato de que as comunidades não tinham condição de praticar o chamado distanciamento social, por questões óbvias. Eu entendo dentro do domicílio, isso fica muito claro, porque a gente sabe que se for olhar por metro quadrado, uma conta não fecha. Tudo bem. Mas qual a experiência que vocês estão recebendo das pessoas? Vocês estão em contato com esse grupo direto. sim. Então, Como é que eles estão reagindo? desde o início que começou a pandemia, né, desde abril, a gente começou com um trabalho de assistencialismo de cestas básicas, né, a gente também doou kits de máscaras, então a gente já doou 4 vezes a cesta básica para todos os nossos alunos e ex-alunos. Tem 2 grupos de famílias. Tem aquelas famílias que não saem de casa, estão realmente reclusas. Um dos responsáveis, se teve que voltar a trabalhar, é quem está saindo, né? Mas a criança em si está em casa. E tem um grupo de famílias que acha que não, que ok, pode sair, a criança pode sair, pode ir na pracinha, pode jogar pipa, pode jogar bola, né? E essa é a dificuldade, como conscientizar e trazer todo mundo para o mesmo patamar. Não precisa ficar nem aquela pessoa super, né, protetiva e quase com toque, que não pode ver ninguém, está toda encapuzada, também não precisa, mas também não pode ser a pessoa que está indo na pracinha brincando no brinquedo, que está todo mundo brincando, né? Como chegar e nivelar isso, e assim, outro dia vi uma matéria no jornal dizendo que no Alemão, no Complexo do Alemão, morreram 12 pessoas de Covid. Né? E assim, eu fico pensando, uma das nossas mães, a gente só teve 2 perdas de família, de núcleo familiar, né? Uma mãe e um padrasto. Mas muitas pessoas perderam famílias próximas, tios, avós, vizinhos. Uma mãe só, perdeu 10 pessoas no Tabajaras. Como se no Tabajaras, que não chega nem perto do tamanho do Complexo do Alemão, uma pessoa perdeu 10 pessoas. E no Complexo do Alemão, 12 pessoas morreram? No complexo inteiro? Mas a gente conversou com a gente conversou com o Renê Silva, né? O Renê, o criador do Voz das Comunidades, enfim, já o Uhum. conhecia antes. E o que eles fizeram lá foi um trabalho muito interessante. Foi um trabalho de atenção básica à saúde que não é feito pelo governo, que é isso que é o problema. Ou seja, eles criaram como se fossem, entre aspas, os xerifes de cada área, os coordenadores de rua. Então, eles conseguiam identificar precocemente quem estava doente, Ah, levava para o hospital. Por isso que deu certo em algumas comunidades no Rio de Janeiro, surpreendentemente, mas foi ação própria da comunidade. E, logicamente, eles conseguiram. O Complexo do Alemão, até para quem não conhece, a gente não está falando de uma comunidade, a gente está falando de é, pelo menos 9 comunidades diferentes que se comunicam com bairros diferentes da cidade, porque, enfim, era uma enorme fazenda que foi ocupada aos poucos, mas ela, enfim, sai para tudo quanto é lado, né?
tem Penha, É uma cidade, né? Ramos, não, ela comunica, ela envolve a Penha, Ramos, o outro lado eu não sei onde é que é, mas enfim, é um negócio. Mas mesmo assim eu fico um pouco ressabiada com esse número. E eu Não, acho que é uma das coisas que deixam a gente muito insegura em relação a essa volta. porque São essas notícias e essas informações truncadas, porque eu não posso acreditar que 12 pessoas só morreram no Complexo do Alemão. Esse número não bate para mim. Essa discussão a gente estava levando no início da pandemia, envolvendo o Renê nessa conta, porque eu cobrava das autoridades no Rio o seguinte: você não tem como cobrar. O Tabajaras, para quem não conhece, ele comunica com Botafogo e Copacabana. E Lagoa. São E três Lagoa. bairros. Tem a ponta de lá que eu esqueci, outro que lado. Vai para o Cabritos, Que vai para o Cabritos. Ali eu considerava outro. Mas é um complexo de comunidades Sim. também, né? Porque é Vila Rica, Tabajara, tudo junto. Então, o que acontecia? Qual era a minha cobrança dos secretários? Como é que você vai saber onde essa pessoa estava? Ela é registrada onde? É uma morte em Botafogo, é uma morte em Copacabana, na Lagoa. Resultado, não é em lugar nenhum. O que dizer que alguém morreu em Copacabana porque mora no Tabajaras, não quer dizer nada. Porque pode não ser Copacabana. Sim. Pode ser Botafogo, ali, o cemitério. Mas não é Tabajaras. E o Tabajaras tem um perfil. As comunidades, a discussão que a gente tinha com o secretário municipal antes era isso. E nos grupos de discussão. Por que a gente não vai fazer uma geolocalização de cada caso? Né? Tem que ser, poderia, né, assim, tecnologicamente poderia. Teve alguma pergunta aí, não estou conseguindo acompanhar, sobre ensino remoto, né? Então, no nosso caso, que são crianças de áreas de vulnerabilidade, maioria de comunidade, elas estão conseguindo acompanhar sim com o ensino remoto, né? O que a gente não pode fazer é ter a aula não presencial, a aula ao vivo, porque aí demanda uma banda muito grande, tanto da equipe quanto do aluno, né? O que a gente faz é um sistema de videoaula em que o aluno assiste no momento em que ele pode. Até porque só tem um celular, que é do responsável. Se esse responsável voltou a trabalhar, ele não vai poder, por exemplo, digamos, ter uma aula ao vivo de 8 às 9 da manhã, ou de 9 às 10 da manhã, porque esse responsável com o celular está trabalhando, né? Então ele vai assistir na hora que o celular chega em casa com o responsável. Todos eles têm celular, alguns com mais banda, outros com menos banda, né? Mas assim, um telefone inteligente, smartphone, todos têm. Raro o caso que não tem, realmente é raro. Teria como fazer esse mapeamento. De novo, né? Uma questão de gestão e eu acho que é um ponto vontade política de acontecer, né? Vontade de gestão e menos burocratização, né? Quando você vê as escolas públicas sem aula e você vê tantos professores fazendo um esforço danado, né? Outro dia vi um caso de uma professora que fez um kit com capa descartável para dar para os alunos, para ela poder visitar os alunos e abraçar os alunos e manda mensagem por WhatsApp, né? Se não tem ensino remoto. Tem um WhatsApp, não sei, tinha a Fundação Roberto Marinho, que tinha aquele teleensino, não, telecurso, né? Assim, por que isso não voltou, já que tem um problema de... Poderia ter sido feito. Portugal fez. Algumas iniciativas interessantes no Nordeste, por exemplo, utilizando o rádio. Sim. Por que não, então, né? Se você não consegue passar a imagem, você pode ensinar falando, gente. De outras maneiras, eu acho que tem uma questão aí de burocratização que atrapalha demais a solução do problema aqui, né, no Brasil. E essa falta de gestão, de recursos, assim. Você imaginar que a gente, como escola integral, a gente está dando, desde abril, cesta básica todo mês, são 240 cestas. Se a gente fala de ex-aluno, é mais 100 cestas, 340 cestas. Mais kit de limpeza, mais kit de máscaras. Por que o governo não pode fazer isso com as escolas públicas, que já tem a verba da merenda, né? Já tem verba alocada para alimentação? Acho que falta essa questão de gestão e juntar todo mundo para pensar em soluções viáveis, né? O que fazer, o que a gente está fazendo agora. Como vamos voltar? Porque não adianta assim, vamos voltar. Vai abrir a escola igual? A gente já avisou os pais. Quando a escola voltar, ela não vai ser como era antes, né? Vai ter rodízio de aluno, porque questão de espaço, que é da escola é limitado. Os pais vão ter que participar, vai ter essa corresponsabilidade do ensino da criança do uso da máscara, da própria limpeza, higiene pessoal, que é um dos grandes nossos problemas
nas comunidades é a questão da higiene pessoal, porque não tem nem água, nem esgoto. Tá? Então, como é que você vai cobrar uma coisa que não tem? Né? Isso tudo depende de pai. Assim, o ensino remoto ele vai continuar, alguém perguntou também, né? Ele vai continuar, vai ser um sistema híbrido, vai ser presencial e também remoto. Porque esse ano, e foi muito bonito, eu sei que eu estou falando demais, Luiz, você me corta, mas é que a gente fez Não, a gente fez a colônia de férias e foi tão bonito que uma das mães deu um depoimento que a gente chamava as mães de assistente de aspirante, que eles eram aspirantes a detetives, né? Estavam no curso, no treinamento para a graduação de detetive, e hoje foi a graduação. E aí ela falando que ela, conversando com outras mães que têm crianças em escola pública, crianças em escolas particulares, poucas escolas estão fazendo o que a Dom está fazendo, né? Esse acolhimento familiar, esse momento de escuta, porque não é só aqui o conteúdo, passei, eu dei o conteúdo, agora você se vira, agora, né, não quero saber, tá aqui o conteúdo e você vai ter que fazer prova, você vai ter nota e vai passar. Que nota? A gente está no meio de uma pandemia, né? Que é esse universo que essa criança está vivendo, perdendo gente ao redor, com pais com medo, né? A gente não sabe da violência doméstica também que está acontecendo em todas as camadas sociais, né? Pessoas que não... As famílias não ficavam assim convivendo tão intensamente como estão hoje. Como isso está sendo vivido, experimentado? Como é que você está cobrando nota? Né? Até o é. MEC ainda nem autorizou isso, e as escolas estão dando boletim. Eu fico assim, meu Deus. É Não, uma porque coisa. é aquela história do eu tenho que fazer o que eu estava fazendo. Não sabe o que vai fazer, né? Sim, Vamos copiar e vamos empurrar para frente o que der, né? E vai ter, sem é. pensar no que está fazendo. Isso é muito interessante, muito louco, mas eu acho que uma coisa que tem que ser entendido, né? A escola, ela é esse centro mesmo, é esse local. A gente Sim. conversou aqui com a Carla Maia, que tem a escola Cores lá no Jardim Botânico, tem essa cara, é uma escola privada, né? Atinge um outro nicho de mercado, né? Mas tem essa perspectiva de entender a criança e a criança dentro da família e a família junto com todo mundo e fazer reuniões. Agora se faz live, né? Não tem Sim. jeito. O que fazia Tudo é reuniões faz live. live, tudo é Zoom, tudo é Microsoft Teams e daí para frente, né? Então, isso é muito importante, porque se você não fizer isso, eu estava falando, eu estava lembrando de algumas pessoas devem ter visto um vídeo muito engraçado que circulou, um áudio, na verdade, que era um pai falando com a Ah, esposa, eu vou que foi tirar pra o filho do varanda, colégio. né? Foi expulso. Vai pra varanda, tá expulso de sala. Não, eu tipo assim, ele tá pensando o quê? Eu perdi a 7ª série, não fez diferença, pô, entendeu? Porque, assim, cara, não dá. Meus filhos já estão maiores, com certeza chegou num ponto que eu não tinha a menor chance de acompanhar o trabalho de colégio deles. Não Sim. tinha, E né? aí você imagina a Isso nossa realidade, né? E a realidade da escola pública que os pais têm dificuldade, porque muitos não passaram por essa formação acadêmica, né? Como é que eles é, vão ensinar algo que eles não sabem? E aí tem muito essa discussão, 2020 é um ano perdido na escola do Dom Fernando. A gente entende que não, é o contrário, é um ano mais do que válido, porque o que essas crianças estão aprendendo vale ouro. Elas estão aprendendo resiliência, elas estão aprendendo a superar obstáculos, elas estão aprendendo, porque na hora que você. Esse exemplo da coluna de férias eram vários enigmas de matemática, de arte, várias coisas, circuitos. Eles estavam se divertindo. E aí, quando você fala, né, eu estou fazendo a minha parte e tô andando com a bola, é de novo se perguntar na escola, né? Eu estou fazendo o meu papel? Porque se a criança não está aprendendo, eu não estou fazendo o meu papel. E aí eu tenho que parar e repensar. O meu e papel mais é do que a que criança aprenda. Não é que eu ensine, é que a criança aprenda. E mais Se do ela que, não. mais do que, e mais do que aprender, né? Voltando aqui às minhas origens, né? A escola forma, ela não Sim, ensina, né? Ninguém está ali só para aprender o conteúdo, tá ali para virar gente, que é né? o principal, né? É o que a gente espera, né? É aquela coisa que às vezes é discurso de escola, né? Tem umas escolas eu cansei de ver isso em escolas muito chiques. Vamos fazer um cidadão well-rounded and whatsoever, né? Mas é bem assim. É.
era um discurso muito bonitinho, né? Fizeram passaram naquelas É no cadeiras. papel, né? É no Passaram nas papel. cadeiras. O pessoal passou na cadeira do MBA, fez aí, vai lá e define a missão, define o objetivo. Fizeram aquilo, tá certo. Também não aprenderam nada, né? Tudo bem. Mas é isso, a escola tem que formar gente. Gabriela, eu tenho que pedir desculpa que está acabando o horário. Não, daqui sim. A pouco Deixa eu só falar uma coisa que eu gente. acho importante. Por que é importante a escola voltar, né? Porque as crianças precisam aprender que a vida pulsa e que a vida ela volta, né? Eu já dizia, aprendi com primavera a me deixar cortar e voltar sempre inteira. Então, estamos vivendo um momento de pandemia, mas vamos voltar. E é na escola que a criança aprende a conviver com outra criança mais velha, outra criança mais nova. Então, assim, a escola não é só currículo acadêmico, é essa convivência, esse cidadão que você fala. Por isso é tão importante a escola voltar, mas voltar com responsabilidade e com muito amor. Mais do que tudo, E muito amor. eu acho que uma coisa que algumas pessoas falaram aqui é muito importante também, acho. Eu acho que seria muito importante que nesse projeto todo do Brasil fosse definida a possibilidade de que as famílias escolham o seu destino. Sim. Porque cada família tem um perfil de risco diferente. Eu acho importante a gente lembrar disso sempre. Porque existem famílias que têm um idoso morando, tem um diabético, tem um cardiopata, que uma criança não pode trazer o vírus para dentro de casa. Então, essa decisão talvez tinha que entrar no jogo também. Eu não sei se isso vai caber nos projetos, porque está muito complicado. Acho que sim, eu acho que sim, já estão prevendo isso. As crianças vão retornar de acordo com a vontade do pai e da mãe, né? Que no fundo é quem melhor entende aquela criança, né? Teoricamente, pai e mãe. Gabriela, tem que Luiz, obrigada. Você, porque senão cai a live e eu não consigo salvar. Olha, gente, acessem o site escoladom.org.br. Lá tem os projetos, lá tem como saber como participar, como ajudar a escola. Enfim, por favor, ajudem muito. Estamos precisando nesse momento de pandemia. E olha, a Gabriela é assim o tempo todo, viu, gente? Ao vivo, a cores, pela internet, é assim mesmo. Gente, vocês também, por favor, chama a galera para acompanhar a gente aqui, para trazer mais seguidor. Se não conseguiu ver a live aqui, tá no YouTube, no DR, Luiz Fernando Correia. Vai lá, assina o canal, não assiste só a live, não. Assina o canal, aperta o sininho e a gente vai acompanhando e vamos trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei a conversa maravilhosa. Obrigada, Luiz, adorei. Eu também. Obrigado a você pelo seu tempo, pela sua dedicação e parabéns a todos aí na Escola Dom, tá bom? Beijo. Beijo do Doc para todo mundo. Até mais. Bom final de semana. Amanhã a gente está de volta. Até mais. Isso aí. Beijinho.